Jornal em Foque Popular e Post TV apresentam Eleições 2024. Nós informamos, você elege. Um oferecimento Quevex do Brasil, Jazida Jeremias, Sul Concretos. Eleições 2024. Nós informamos, você elege. O nosso entrevistado de hoje é o Everaldo Apolinário João, um cara muito conhecido aqui por ser alguém que teve muito sucesso na área de entretenimento. Mas teve uma outra área, essa área que nos interessa muito, inclusive, que é uma área que ele fez bastante sucesso, que é a área da política. Como marqueteiro de campanha, de várias campanhas, inclusive. E para isso eu converso com o Everaldo Apolinário João. Seja muito bem-vindo. Estamos à disposição. Obrigado. Prazer conversar aí. Então, trazer essas informações importantes. Então, nós estamos nesse projeto Eleições aqui da Post TV, do Jornal em Foque Popular, no nosso grupo, e a gente relacionou algumas pessoas importantes para falar desse assunto eleições. E aí, nada melhor do que falar com alguém que já participou de várias eleições. Tu teve uma participação interessante, embora tu seja dessa área do entretenimento, e eu queria saber como é que tu te encaixou nessa questão da política. Como que tu virou um marqueteiro político dos mais conhecidos aí, de mais sucesso de Araranguá? Na verdade, até porque era sazonal, né? Eu só fazia campanhas, e eu falei no passado, porque agora eu também já sou história, não milito mais na área do marketing eleitoral. Uhum. Mas isso era mais divulgação mesmo, na área da comunicação. Eu sempre sonhei, sempre gostei dessa área de comunicação. E como o marketing eleitoral é sazonal, é de 4 em 4 anos, portanto só na majoritária, eu acabei focando nesse tema, me especializando, estudando muito a respeito e, graças a Deus, fizemos aí uma história vitoriosa no marketing eleitoral. Tudo começou muito, muito cedo. Na verdade, como militante na área de montagem de eventos em campanhas eleitorais, eu comecei em 82. Mas isso já vinha de antes, com esse desejo de estar envolvido na área da comunicação eleitoral. E 6 anos depois, em 86, então, eu já tinha uma agência, nessa ocasião, a Divulga, uma agência que fez história, inclusive, também aqui na região. Nós, então, fizemos a primeira campanha eleitoral profissional, creio, inclusive, que foi a primeira campanha eleitoral projetada, programada e executada por uma agência, no caso, comigo na linha de frente, como o criador, como o executivo de todas as ações da campanha, porque tinha que chutar, cabecear e defender. Lá em 86, na campanha do, então, prefeito Dal, Antônio Eduardo Guizzo. 88, então. Desculpa, 88, 6 anos depois. Sim, por causa do Mota. 88, exatamente. 6 anos depois, porque o Mota ficou 6 anos na prefeitura. E nós já estivemos envolvidos naquela campanha do Mota, a convite do Paulo César. Nós tivemos ali a primeira ação, o primeiro trabalho nessa área, organizando, criando as linhas de frente da campanha que elegeu o deputado Manuel Mota como prefeito da cidade. Tu estavas naquela turma da sublegenda lá, ou tu fazia especificamente para um candidato, ou fazia para todos os candidatos? Não, eu estava envolvido na campanha inteira. Uhum. Eu estava envolvido nos eventos formatados para os 3 candidatos. 1982. 1982. E aí em 88 você faz a campanha, inclusive entrevistamos o Enio Rosa de Souza, que foi vice do Dal na época, e ele falava um pouco dessa história dos bastidores ali da eleição. Como que foi fazer a campanha do Dal Guizzo naquela época? E o MDB era muito forte, né? Vinha com o governo na época, né? E você tinha que vir com uma campanha de oposição ao atual governo do deputado Mota. Nós fomos a zebra, né, da campanha, porque nós criamos... Foi, como eu falei ainda há pouco, foi a primeira, vamos dizer assim, primeira campanha projetada, né, para desenvolver um trabalho de marketing eleitoral na história da cidade. Foi em 88 que elegeu o Dal. Ali a gente teve, inclusive, algumas estratégias de marketing interessantes, como, por exemplo, o próprio nome do candidato
que foi omitido o seu sobrenome, que era o mais forte, entre aspas. Julgava-se, né, que Guizzo seria o carro-chefe da campanha. Nós omitimos em toda a campanha o sobrenome Guizzo. Isso criou algumas polêmicas no início, mas teve os porquês, né, de tudo. Tudo foi muito bem estudado. E naquela... Imagina, filho do Afonso Guizzo, um exatamente, histórico político da A gente usou tudo isso no tete-a-tete, usou isso nos bastidores, na forma de comunicação, não na campanha, mas sim, como eu falei na conversa e tal, dizendo como referência quem era, porque o Dá, naquela ocasião, em 88, o Dá não era uma pessoa muito conhecida, né? Inclusive cidade. pela atuação, ele atuava fora de Araranguá na época, ele não estava na cidade, ele veio para... Não, ele estava na cidade há pouco tempo. Isso. Ele já militava no cartório, né? Era uma pessoa conhecida, mas não reconhecida popularmente, né? Então ali a gente criou uma imagem, né, de um candidato que venceu as eleições. Foi a Zebra, ganhou com 54 votos, ia perder, as pesquisas diziam lá no início da campanha que a diferença seria grande a favor do candidato Neri, né, que foi o seu concorrente imediato. Naquela época, né, tu falaste agora das pesquisas eleitorais, como é que era o ambiente das pesquisas naquele período? Porque hoje é muito profissional, hoje tem-se, né, possibilidade de acompanhar tudo, enfim, naquele momento já existia institutos, né, com essa capacidade? Tinha institutos, claro que sim, mas eram institutos quase que impraticáveis, né, pelos custos, pela forma. Nós fazíamos a nossa pesquisa caseira. Nós tínhamos uma equipe que ia a campo fazendo quantitativa, né? Não tinha nada de qualitativa, era só quantitativa. E a gente tinha monitorando assim por bairro, pela forma de agrupamento do eleitor em cada situação. Era mais ou menos assim vamos dizer assim, não era uma pesquisa, era uma enquete, né? O que, aliás, nos levou à vitória, porque isso norteou as nossas ações para que tivéssemos sucesso naquele momento, até atendendo o que aquela enquete nos indicava, né? E sem contar que vocês estavam disputando contra Neri e Paulo César, que na Sim. época era uma figura importante da cidade, um empresário Exatamente. de sucesso, com uma máquina... Com a máquina forte. Forte, inclusive, e vindo do governo, né? Vindo do governo, que, aliás, o governo apoiou, se elegeu deputado depois do Manuel Mota, né? Para ver como era forte, então, a imagem do partido naquela ocasião. O que eram os temas daquele momento, né, nesse ano de 88? Assim, o que se falava? Por que o Neri não ganhou? O Neri tinha... qual era a dificuldade do Neri e Paulo César, mesmo tendo uma dupla, né, considerada assim, quando a gente, forte. No meu caso, né, quando eu criava, né, uma campanha eleitoral, a gente fazia tipo uma novelinha, né, só para as pessoas entenderem melhor. Uma novelinha com começo, meio e fim. Então nós criamos ali uma história... Tu era campeão dos teaser também, né? As historinhas que os fazia o teasers, pessoal pensar e tal. Exatamente, botava... e a gente já começou bem colocando dúvida no outro. Não no caso Neri, mas a gente fez... O candidato de situação era o Neri, de oposição era o Dal. Então a gente fez uma certa, não insinuação, mas fazendo o eleitor pensar, né? Então, a começar pelo slogan, né? Que era governo sério. Com isso... Levantava o imaginário popular a pensar. O imaginário popular, o inconsciente coletivo, mas para aí, enfim. Mas não com esse objetivo, mas sim também, né, para dizer que essa administração que virá, se vencedora, fará algo diferente. Curiosamente, naquela época, né, se podia usar, por exemplo, o outdoor, né? Não era impedido, então assim, era uma ferramenta que eu sei que tu usavas bastante, né? Sim. E isso na campanha, eu sei que nas outras campanhas mais para frente teve muita influência. Nessa de 88, teve alguma influência? Teve. Teve no trabalho de vocês? Teve. O outdoor era muito caro, né? Só fazia em Florianópolis, não tinha outro lugar, né? Então nós tínhamos bastante, para aquela época, bastante outdoor espalhado. Mas a gente também fez essas, que não deixa de ser um outdoor, mas menores. E espalhamos, daí foi... Como é que se diz? Lavagem cerebral, né? A imagem, a identidade visual do nosso candidato, ele pegou uma proporção impressionante, porque a gente tinha que realmente fazer essa limpeza
ou então esse protagonismo, né, de uma imagem, de uma logotipia, do número em si, para que as pessoas lembrassem, né? Então a gente usou bastante essa ferramenta. E outra questão que eu lembro muito bem que tu usava bem nessa questão das campanhas era a questão dos jingles, né? Aquele jingle que colava no candidato e a cidade inteira cantava. É verdade. No caso do Dal, esse foi um... Cantam até hoje. É Dal, é Dal, é Dal, né? É verdade. Até hoje. Assim, a minha ligação com a música, e eu fazia, quem criava música e letra dos jingles, todos que eu usei durante as campanhas, e foram 10, né? Todas as letras e músicas, melodias, né? E letras foram criadas por mim, mas eu não sei tocar nem sino, né? Então, eu fazia algo, vamos dizer assim, que... Intuição. Levava além de intuitivo, levava uma mensagem. Estava incorporada no contexto da campanha, né, como eu falei. Uhum. Quando eu crio a campanha, quando eu criava a campanha, o jingle já estava inserido nesse contexto. Eram sempre 2 jingles, né? Na primeira, de 88 foi apenas um, mas nas campanhas seguintes já foram 2 jingles, porque daí tinha uma ação forte também em rádio, em comícios e tal. Então a gente usava um jingle mais emocional nas campanhas e nas reuniões, né, e no rádio. E o jingle que ia para os carros de som na rua e outras ferramentas que a gente usava, era um outro ritmo, vamos dizer assim. Naquele momento também, não é igual agora que tu tem as redes sociais para proliferar todas as coisas, tu tinha poucos espaços para usar. Rádio e televisão era o mais importante naquele momento, porque... Televisão não tinha, né? Televisão não tinha local. Não. Isso, mas era tipo assim, rádio... Rádio era importante, sim. Muito rádio era importante. E tinha uma audiência esperada, né? Opa, a campanha... O programa do horário eleitoral no interior, né? Uhum. Os próprios debates, né? As pessoas, debate. Sim, além dos debates, né? Teve, na época do DAO, teve debate? Eu não lembro. Deixa eu me lembrar se teve debate na época do DAO. Não lembro também. Eu não me lembro se teve. Boa pergunta. Faz só 2 anos, né? Bem pertinho, né? Há muito tempo. Eu não lembro se teve debate, não. Uhum. Tem uma outra questão que ficou, e eu lembro que falava com pessoas daquela época sobre isso, que depois que deu a vitória, né, nas urnas, passava uma Kombi pelo bairro dizendo assim, deu Dal, era só isso, né? Ficava repetindo ali, e tem um monte de gente que... Pô, lembra disso ainda até hoje, fala, porque às vezes tem coisas esdrúxulas, né? Tem coisas parecia uma provocação, simples. E parecia uma provocação, né? Mas não, era verdade. Deu Dal. Era real, né? Acabava, real, acabava, dava aquela pegadinha, né? O adversário ficava mordido, né? Imagina. Obrigado, Araranguá. Deu Dal. Deu Dal. Tínhamos assim, deu Dal. Ainda tinha uma... Não tinha. Não era... Era mais ou menos isso, né? Não era provocativo, não era. Mas sempre tinha uma... Tudo isso foi pensado, tá? Porque não foi gravado no dia. Isso já estava gravado há uns 10 dias antes da eleição. Uhum. Foi tudo já produzido, esperando o momento de colocar na rua. E como é que tu fazia, por exemplo... Tu tinha a expectativa de vitória, naturalmente. Tu gravava alguma coisa, por exemplo, pensando... Vai que dá errado. Uma campanha acirrada igual aquela. Por exemplo, eu vou deixar gravado já um material. Gente, agradecemos os votos e tal. Como fazem muitas, né? Alguém que é derrotado. Isso poderia fazer depois. Não tem problema, né? A dor de... Não, agora é lógico. Tinha que gastar o estoque de cibalena, que na época era cibalena que falava, né? Tomar bastante chazinho, absorver a dor de cabeça e depois... Não, mas no nosso planejamento não estava perder, não. Não tinha isso, perder. Não estava pensando em perder, nós estávamos pronto para ganhar a eleição. E depois disso, daí, claro, essa foi a eleição do start, né? Começou ali. Tu teve a campanha, por exemplo, do teu irmão que faleceu, né, no mês de junho agora, e ele foi um cara também que teve uma participação política importante em Araranguá, e teve uma campanha que ele foi candidato a deputado estadual. Foi. Nessa campanha, tu ajudou, tu participou? Eu participei sim na criação, no desenvolvimento do jingle, 84, né? 84, antes de ele ser candidato a vice. Exatamente. Mais na frente, né? Isso. E ele realmente fez uma campanha bonita na época, foi. Né? Conseguiu, era... Né? Não, 84 não, 86, né? 86? Eu acho que 86, antes da campanha do... foi 86. Do Dal, né? 86. Uhum. E sim, foi uma campanha bonita, ele faltou muito pouquinho voto para ele se eleger, ficou na suplência, né?
se não me engano foi a primeira ou segunda suplência. E foi lamentável, né? Porque perdemos ali um bom representante que Araranguá poderia ter. E por circunstâncias o teu irmão não se elegeu. O né? teu irmão foi vereador, né? Em algum momento suplente, mas acabou assumindo, vereador, né? Ele assumiu. Mas, né, inclusive foi presidente de um partido político, né? Porque ele trouxe o Podemos aqui para Araranguá, enfim. Teve participação, foi candidato a vice na eleição mais para frente, né? Depois a gente vai falar dela. Mas eu queria saber de ti, por que tu sempre quis trabalhar no bastidor e nunca se interessou, por exemplo, de ser candidato? Everaldo, assim, ó, a gente, na vida a gente tem vocações, né? Uma ou duas vocações. Eu gosto disso, gosto daquilo, me dedico a isso. Eu desde novinho, desde criança, de criança mesmo, adolescente, né? Eu tinha definido na minha vida, na minha atuação, que eu seria profissional na área do entretenimento e da comunicação. E eu fiz isso até ontem, né? Até ontem, força de expressão. Uhum. A última campanha tua foi minha última campanha foi em 2016. Da Anísio e Rony. E o Thiago lá no Turvo, né? E o Thiago no Turvo. Uhum. Foi. Aquela já estava programada para ser a última campanha como profissional na área de marketing. Então, o que aconteceu que eu, assim, no meu desenvolvimento como cidadão e como homem profissional, eu foquei na área da comunicação, no caso, campanhas eleitorais. Sempre tive uma participação também na área de músicas. Tem um programa com mais de 20 anos numa rádio, falando de música, mas eu sempre fui pessoa de bastidores, realmente. Eu sempre gostei, sempre me atraiu essa configuração de alguém que está produzindo para que o outro, então, faça a linha de frente, né? Eu sempre gostei muito de bastidores. Terminou. Tanto que só depois da segunda campanha do Primo, Uhum. que as pessoas ficaram sabendo que a Dudal tinha sido eu, que a Sim. primeira do Primo tinha sido eu. Mais bastidor mesmo. É. E aí tu venceu. Claro, venceu a campanha, automaticamente agora as pessoas te reconheceram. Bom, esse cara sabe fazer o negócio, sabe fazer marketing de campanha. Vamos apostar mais nele. Aí vem a campanha a próxima, 92. E aí foi uma campanha que Mariano e nessa Aldo, campanha aconteceu um fato interessante, tá? venceu Neri Nessa e campanha, Davi Vaz. Nessa campanha nós entramos eu fui convidado para entrar num partido político. Primeira vez. Uhum. E nós fundamos o PL, na época, com o Davi. Davi Vaz. E eu fui cogitado para ser o candidato a vice do Neri naquela situação lá, naquela ocasião. Uhum. Claro que eu não era político, eu era bastidores até então, e eu não sou político ainda, né? Nunca fui político. E claro que abri mão, não só abri mão, como que realmente o candidato ideal era o Davi. E ele foi então candidato a vice do Neri Garcia. Em contraposto a isso, o meu irmão acabou sendo candidato a vice do Mariano Mazzucco. Uhum. Aí você estava em lado opostos. Uhum, olha. Lado opostos, se eu tivesse sido candidato. Uma vez que o meu irmão foi candidato a vice de outro, então eu tenho que ficar no mínimo na neutralidade. Uhum. E foi o que eu escolhi. Eu fiquei neutro na campanha do meu irmão com o Mariano. Até por coerência, né? Eu não poderia estar de um lado tentando mudar a situação da cidade, buscando alternativas de melhoria para a cidade e depois fazer contra, né? Uma curiosidade, Everaldo, né, é que naquela época havia o seguinte, uma das coisas que tem na minha memória política, inclusive, né, acompanho eleições há muitos anos, mas é que era aquela época dos showmícios, né? Era uma coisa fora do normal. A metade da cidade estava quase que envolvida de um lado, metade do outro, e aí mobilizava a cidade. Como é que era fazer aquela mobilização toda, né? Nessa tu não participou, né? Mas em 92, na última, não. A de 92, por exemplo, foi uma das que teve os maiores comícios ali. Não, eu não participei de 92, fiquei neutro na de 92. Mas foram dois comícios gigantes, tanto de Mariano e Aldo, como a de Neri e Davi. Imagina, a cidade era gigante. Shows, né? Shows, né? Praça lotada, exatamente, era muita gente, porque tinha aquela ideia do nós contra eles, né? Eles contra nós, ou os dois lados, né? Era bem polarizada, né? A polarização acaba arregimentando pessoas para se envolverem em todo o contexto da campanha, em todo o contexto da eleição, leva as pessoas para a rua, vira uma festa, as pessoas inclusive se divertem, né? Uhum.
É entretenimento. Então as pessoas vão para a rua. Na tua avaliação, essa mudança na legislação eleitoral que acabou com os showmício foi ruim? Olhando para trás e comparando com o que tem hoje. Hoje é um formato melhor. Agora está maquiado, né, na verdade. Né? Existe igual, né? Não em termos de espetáculo, né? Em termos de atrativo com grandes nomes do showbiz nos palanques. Mas eu acho que foi exatamente para coibir, né? Para tirar o emprego dos recursos exagerados, né? Mas eles podem hoje, eles sobem no palco e dizem, eu apoio tal, só que agora mudou, né? Agora é militante, ele tem que apoiar ali. Exatamente. Mudou então, um pouco nisso. Antes não, ele ia lá fazer o show dele, podia, quem pagasse lá, recebia o... Então aquilo era um atrativo, né? O que foi exatamente para eliminar a participação do poder... o poder econômico, né? Poder econômico. Senão quem tinha mais grana, botava mais grana no show, mais caro. Não ia resolver a campanha, né? Não vai resolver. Mas botava, mas crescia. Movimentava, né? Movimentava. Também acho que não era o fator decisivo, mas ajudava. Aí chegamos na campanha, aí sim, chegamos na campanha agora de 2020, 96, 96, né? 96, aí que era a campanha do Primo, né? Primar por Araranguá. Primar por Araranguá. Primar por Araranguá. Como é que surgiu essa ideia do Primar por Araranguá? Primariano, né? Primar. Sim. Era o óbvio, né? Era como o caso óbvio tem que ser dito, né? Não, além do trocadilho, né? Primar por Araranguá. Tão explícito. Estava na cara. Estava na cara que era para... até a última hora houve ali uma dificuldade, assim, que o Mariano não queria ser vice, o PP não queria dar... Mas no final acabou, não sei se tu lembra disso. Eu estou tentando aqui lembrar desse período que havia dificuldade de negociação por vice. Então, já chegou em seguida a campanha e já teve essa cara de os dois juntos. Como é que casou esses dois líderes políticos da época, né? Porque era um primo que não morava em Araranguá. O primo também morava em Araranguá. Sim. Não, o primo estava afastado, né? O primo volta para Araranguá para a campanha, enfim. Ele era um empresário com nome carimbado, mas nada popular para o voto, né? O fato como se desenvolveu essa coligação, como é que eles acertaram essa dupla, isso eu não tenho nenhum tipo de envolvimento e conhecimento. Isso é muito bastidor político. Tu já entrou quando a campanha já estava definida. Eu entrei na campanha com a definição dos nomes. E daí fazendo pesquisas, que já sim, daí tinha pesquisas, a gente chegou a algumas conclusões. Por exemplo, mais uma vez a ousadia de tirar o Menegali do nome, né? Que o primo tinha investido muito dinheiro no nome Menegali. Aliás, é o nome de uma das empresas dele. E tudo que ele assinava como de Masa e tal, vinha a assinatura Primo Menegali. Então, o primo investiu por muitos anos no nome Menegali. E, olha só, eu tirei o Menegali da campanha, exatamente para dar um outro sobrenome, que era o Mariano. Então, ficou... nós tínhamos dificuldades de levar o voto do PP, que na época tudo dizia que ganharia a eleição, até porque vinha de uma administração reprovada, né? Isso. Pela sociedade. Então, a ideia era fazer com que se incorporasse no nome aquele que era o preferido na ocasião, que tinha perdido a eleição anterior. Que tem uma tendência natural, quem perde a eleição anterior... Já fica na vez. Desde que tenha uma votação... Claro. Magnífica, boa, como foi o caso do Mariano, perdeu por poucos votos. Sim. Isso fica no inconsciente coletivo também. Por que eu não votei nele? Né? Então, vem uma outra oportunidade. Então, o Mariano era o da vez, né, naquela situação. Por outro lado, o primo tinha 1% de intenção de voto. E o Mariano, 80 e poucos por cento. Como é que se faz isso? Pesquisa que a gente fez naquela ocasião dizia que o próprio PP não votaria no Mariano de vice. Não votaria no primo na cabeça, né? Sim. Mas sim votaria no Mariano na cabeça de chapa, como prefeito e não como vice. Então nós tivemos que criar toda uma estratégia de comunicação para que o eleitor entendesse que era uma coisa só. Por isso o primar, por isso o primo Mariano e não primo Menegali, e sim primo Mariano. Acabou ficando a leitura de que o Mariano estava inserido no contexto de forma clara,
Governo de estampada. 4 mãos, aquela história Exatamente, toda. de que Na ele prática, estava assim. nem tanto, mas... Porque normalmente o nome do vice vai lá pequenininho embaixo, né? Isso. Agora, inclusive, tem até uma lei que diz que tem que ter uma Tamanho, certa proporcionalidade de destaque. Mas naquela ocasião não, os vice era... Aliás, tinha propaganda que nem o nome do vice aparecia. Verdade. Então, nós invertemos esse papel. Nós tiramos o Menegali, que foi uma ousadia, né? O Entre próprio aspas. Mariano, o Mazuco também era o nome. Sim. Tiraram o Mazuco. Ficou o primo Mariano, os nomes para o pessoal. Exatamente. A ideia era criar, não, a ideia, agora entregando o jogo, né? A ideia foi realmente não confundir, mas criar uma identidade única dos dois numa só. Então, eu acho que a gente conseguiu isso. E o material de campanha era uma setinha, era uma flecha, era, né? Terminava o nome dos dois e uma flecha setinha indicando um caminho. Indicando um caminho de futuro, um caminho para cima, né? E daí como que foi a reeleição depois disso? Porque na eleição... a reeleição... Isso, parece que ela nasceu pronta, porque a hora que fechou a coligação parece que já estava resolvido. O primo veio de uma administração impecável, uma administração aprovadíssima, né? Isso. Estourado como preferido, né? Então, reeleição nesses casos são eleições, entre aspas, mais simples, mais fáceis, né? Porque é uma prestação de contas, né? É um plebiscito. Você quer que continue, você quer que... Exato. Então, é um plebiscito, é uma vamos dizer assim, que é uma prestação de contas, se fizer bem feita, isso pode dar resultado. O que a gente fez foi exatamente isso. Nós tínhamos aí um caminho traçado, uma campanha vencedora, uma administração vencedora, uma realizadora. O que a gente fez foi apresentar para a sociedade a continuação. E assim o primo, mais uma vez, foi vitorioso. E também tiveram a sorte de que naquele momento o PT aparecia também, era no 2000, apareceu como uma terceira força. Então dividiu também a oposição. Além de tudo, né, de toda a força da gestão, ainda tem uma oposição dividida ao mesmo tempo. Exatamente. Vocês trabalharam, não sei como que trabalharam essa questão na época. O que a gente trabalhou foi, né, como eu falei ainda há pouco, nós temos muita coisa para mostrar. Nós não vamos olhar o adversário quem é e o que ele vai dizer, porque nós temos muita coisa para falar, nós temos muita coisa para apresentar. Então o que a gente fez durante a campanha foi exatamente mostrar, porque o povo, as pessoas, de uma forma geral, têm memória curta. Não sabe se aquela rua foi fulano, o Beltrano que fez, ou se a semana passada foi inaugurada, enfim, geralmente as coisas caem no esquecimento. O que a gente precisou fazer, e daí, lógico, com um trabalho bem feito, foi levar para a memória das pessoas, fazer as pessoas lembrarem de como era antes e como foi depois. Um antes e um depois daquele prefeito que está indo para reeleição. E a gente teve aí êxito porque foi bem entendido, né? A população comprou a ideia. Comprou a ideia e foi embora. Era uma administração bem aprovada, né? Seguindo ali, na próxima, né, a eleição seguinte, no caso, né, a eleição de 2004, que aí é a eleição que o Mariano vem para o jogo, só que o Mariano vem com o PP, né, já divergente do governo do primo, né? Depois de 6 anos de governo, ali teve o desgaste, o PP passou a ser oposição ao próprio primo, então o Mariano vem uma outra proposta, né, para ser candidato a prefeito. Como que foi essa campanha de 2005 ali, 2004, que virou a gestão de 2005? O grande lance do profissional de... Inclusive trouxe o César para ser o vice naquela época. Exatamente, é isso que eu ia falar. Além do fato de tu estar fazendo a comunicação de uma campanha, além das estratégias que tu usa, algumas tu fala, outras tu não fala, e algumas delas a gente até omite, né, até porque por questão até, vamos dizer assim, de preservação, né? Mas o fato do Mariano ganhar a eleição, mesmo o candidato da situação, no caso, na época, porque o Mariano era a situação e foi candidato da oposição, porque o candidato da situação não foi o vice, né? Foi Alverico Vicente. Exatamente. Então, a gente explorou muito dessas situações sem falar, em ações, em estratégias de comunicação no boca a boca. Ainda tinha outdoor, eu lembro do tinha outdoor. A gente usou algumas... azul, aquele fundo azul nos outdoor, bem pouco texto. Nós criamos uma identidade visual
que levava não só apenas conforto, segurança, mas mostrando que aquele candidato seria o ideal por uma série de fatores, sem falar mal do concorrente, mas enaltecendo as vantagens de votar nesse, né? Até porque é uma situação difícil, né? O candidato que estava fazendo a campanha era contra o cara que ele é vice. Exatamente. É um complicador, né? Mas daí a gente usou, como eu falei, de forma até subliminar, a gente usou, até porque era tão flagrante algumas coisas que não precisavam ser ditas, e sim, até pelas cores, às vezes dizia. Uhum. Por exemplo, o candidato a vice do Mariano era o fiel escudeiro do prefeito... Do primo. Do primo. Que também era divergente do primo naquele momento. Naquele momento, sim, porque... Estavam afastados, né? Enfim, então, que poderia, inclusive, ser o candidato a prefeito naquela ocasião, no lugar do próprio Alveri, né? Uhum. Ele poderia ser o César naquela eleição. Mas na verdade, já na reeleição mas isso é política. Isso, exato. Nós estamos aqui para falar de estratégia de comunicação. Eu até, para complementar, lembro que o primo fez uma parceria com o Luiz Henrique da Silveira, por conta dessa divisão, né? Já que separou, o PP não quer estar comigo, então eu vou com o MDB. E aí conquistou umas obras para Aranguá e tal. Isso inclusive era a alavanca da campanha dele, né? Dizer que o Luiz Henrique tinha feito a 15 de novembro, com recurso, né, do governo do Estado. Agora eu tenho o Estado como parceiro. E não funcionou, né? Não, por quê? Porque daí a gente usou essas estratégias de comunicação. Essas estratégias de... Tipo, bom, o real, o verdadeiro, aquilo que você quis votar até agora e que vai continuar votando é nesse, não naquele. Uhum. Então tu transformou o outro em mentira, sem dizer essa palavra, é lógico, e sem muito menos desabonar ou distorcer a imagem do teu adversário. Mas nós deixamos claro para o eleitor de que ele votaria certo se votasse naquele candidato naquele momento. Daí veio uma série de ações, né? Inclusive aliás, o jingle foi um jingle que despertava, inclusive, a emoção do eleitor, mostrando para ele que, votando naquele candidato, ele estava resgatando as duas anteriores, né? Que tinha sido vice. Inclusive até a própria aquela que o Mariano acabou sendo derrotado lá, né? Que podia ter ele sido prefeito. Sim. Também. Porque não sei daí... se chegaram a trazer isso para a campanha, mas... Mas ele estava no imaginário popular. Se tu lembra do jingle, não sei se tu lembra. Não lembro. Mas o jingle dizia, Mariano estava esperando você. Ah, exato, lembrei. Então tá falando de que, sem dizer que ele deveria ter sido candidato nas duas outras ocasiões em que o primo foi prefeito, assim, só para ficar entendido, né? O jingle levava exatamente para a emoção de que ele estava, o eleitor, esperando por ele já na outra. Então, por que não vai agora, né? E, por outro lado, ainda tinha mais uma outra questão também, que o Mariano vinha de uma situação de saúde lá, que ele estava... E ele foi, na última hora que decidiu ser candidato... Que não foi estratégia de Marcelo, é real, né? É vida real, né? Aí juntou isso, o pessoal no imaginário ficava pensando, estava esperando até a última hora o Mariano também dizer, e aí uma coisa ajudou. Juntou as coisas todas, né? Mas foi também... por coincidências, né? Isso aí é sorte do marqueteiro também, né? Às vezes dá certo, né? Outra questão, aí vem para a campanha de 2009, que é, né, a 2008 no caso, né? Que é a campanha de reeleição do Mariano. Muda tudo de novo. A reeleição do Mariano, daí faríamos aqui um programa de 2 horas, para falar só dessa eleição, porque essa eleição foi um case, né? Porque daí o candidato era o primo de novo, né? E daí contra aquele que foi vice dele o tempo todo lá atrás, né? E um prefeito aprovadíssimo, né? Por 2 mandatos. E o vice do Mariano, César, nesse momento, rachado com o prefeito também. Exatamente. Olha, foi o inverso da outra. Agora ele volta para se apoiar o primo, exatamente. Ele volta a apoiar o primo, o César. Mesmo sendo vice do Mariano, ele falou, não, agora eu vou apoiar o primo, não vou nessa. Porque ele era vice do Mariano antes, né? Então, nessa eleição da reeleição, nós tivemos aí alguns fatos interessantíssimos, né? Por exemplo, o PT de vice do PP de Araranguá, esse é um antagonismo inimaginável, né? Esse é um antagonismo na força da expressão, né?
Embora que Araranguá sempre o PT, as lideranças do PT tivessem mais afinidade com o PP do que com o MDB, porque já teve Não, porque situações... os dois eram esquerda, né? Deveria ser, né? Mas aqui as lideranças, muitas eram Depois oriundas o PMDB virou centro-esquerda. Enfim, Mas o que casou foi isso. Aí o PT trouxe os partidos que estavam coligados com ele e acabou formando uma coligação de 10 partidos. Foi, enorme. E aí virou... Daí virou um... Mas o Mariano estava muito mal naquele momento, Péssimo. até por vamos chamar assim, de falta de comunicação, que tinha que mostrar, né? Mas, enfim, estava com a reprovação impressionante na cidade, porque ele vinha também de um mandato muito bem aprovado que ele era vice, né, do primo, né? 2 mandatos. 2 mandatos. Então, ele estava muito reprovado. Então, e ganhar do primo, olha, era algo que ninguém pensava que pudesse acontecer. Mas aconteceu. Pesquisas de intenção de voto mostravam uma discrepância, né? Era enorme na época. Primo liderando, folgado. Exatamente, era. Coisa de 70% das intenções de voto. Eu lembro que o Mariano tinha 12% de intenção de voto. Mais de 70%. E o primo tinha 70 e poucos. O Mariano tinha 38, se não me engano. Estou chutando aqui os números agora, mas era mais ou menos por aí, porque eu não lembro exatos, né? O Mariano devia ter 38 de rejeição, 48, sei lá. Era bem alto. E o primo tinha 3, 4, 5, 6 de rejeição. Era discrepante a diferença, né? Mas daí sim, modéstia à parte, ali sim, foi feito um trabalho de estratégia de marketing assim, que foi revertendo aos poucos. Foram feitos os trabalhos assim pontuais muito interessantes. O primo, por estar com aquela diferença toda e por estar muito confiante na vitória, cometeu alguns erros. Nós fomentamos, daí é um trabalho também do marqueteiro, nós fomentamos para que eles também cometessem alguns erros, né? O que culminou numa reversão, né? E naquela eleição também, eu acho que foi a primeira que teve televisão, né? Foi a primeira. E nessa, e também isso foi fundamental, porque aí no primeiro momento eu lembro que Não, foi a segunda. Eu lembro que o primo... Na segunda não, foi a terceira. Eu lembro que o primo... Na reeleição do primo já teve televisão. Eu lembro que o primo nessa eleição não deu muita bola para televisão, não se preocupou muito com o programa eleitoral. Não, foi a segunda que teve eleição, que teve televisão. Eu lembro dessa que não houve muito cuidado. Eu lembro que aí contrataram a Michele Fernandes para ser a menina do marketing, né, o rosto da campanha do primo, e vocês contrataram a Patrícia, né? Isso. Mas não foi a televisão que... Não, mas eu digo que foi uma eleição diferente, né? Foi um dos fatores... É que a diferença dos programas naquela época foi gritante. Depois o primo começou a melhorar. Na reta final até deu equilibrado, mas no começo verdade. Eles não deram bola. Isso também foi um dos fatores que... É verdade. Na população... Eu acho que ele não levou em conta que era importante a televisão. Não sei o peso que a televisão deu na campanha, negativamente para eles ou a favor talvez ali houve um salto alto e daí não estavam muito preocupados. Há muita diferença, né? O primo cometeu alguns erros, né? E o primeiro deles, principal, foi levar em consideração as pesquisas ipsis litteris, né, na pé da letra, e subestimou o adversário, né? Porque ele estava realmente numa posição... Isso. Mas nós já temos outros exemplos na história aí, né, de candidatos que eram imbatíveis e acabaram perdendo a eleição. Aqui em Criciúma, inclusive, né? O Eduardo Moreira perdeu a eleição ganha, Isso. né? Reeleito Mariano, tal, continua. Como falava, a eleição é sazonal. De novo, volta para aguardar a próxima eleição. Aí vem a eleição de 2013. Aí é aquela primeira eleição que tu faz para o César. 2012. 2012 a eleição, né? O mandato é 13, né? 2012. Aí vocês fazem a eleição do César e Anísio. Eu digo assim, ó, por exemplo, fala por mim, o cara profissional que criou e executou, porque eu criei, produzi e executei as campanhas. Sim. Não foi ninguém que errou, se alguém errou, acertou, fui eu. Isso eu reconheço. A campanha do César era uma campanha difícil, porque era uma campanha muito... Tinham 3 candidatos fortes, né? Era uma campanha que a gente... Bom, no meu caso, como profissional,
e como assim, exemplo de campanhas, e talvez por isso ali eu comecei a me desgostar do marketing eleitoral, foi a minha primeira derrota. Nós tínhamos ganho todas até então, né? Em 88 fizemos do Heriberto lá no Turvo, ganhamos junto com a do Dow aqui. Em 2000, não, em 96 fizemos a do Prêmio e a do Juca lá na praia, ganhamos as duas. Enfim, ganhamos todas as eleições. Daí chegou na do César, que é o meu amigo, né? Todo mundo sabe da nossa relação de amizade. E eu digo que foi a campanha mais bonita de todas que eu fiz. Tanto do lado emocional, como na plástica, como na fotografia, nas mensagens. Tínhamos uma boa equipe de retaguarda, uma campanha com estrutura, uma campanha fácil de executar pelas condições que tínhamos. O César é uma pessoa que confia e ele delega, mas ele também é uma pessoa criteriosa, uma pessoa que acompanha, ele opina só se ele achar que é necessário, senão ele só bate palma. Enfim, o César tem essa vantagem de ser uma pessoa coerente. Então, a campanha do César foi uma campanha relativamente fácil de ser feita. Só que o momento político estava tripolarizado. Exatamente. Qualquer um dos três poderia ser o até a última hora ali a eleição ficou... E nós tínhamos, assim, a convicção de, nos últimos dias, que a eleição estava para o César ganhar a eleição, e acabou perdendo. Daí vem N fatores. N fatores, que não vale nem a pena... Um deles provavelmente foi mas eu digo que rolou nos bastidores, que é a questão do PP, né? Do próprio PP ver que não ia chegar e daí empurraram alguns votos lá no PT. Exatamente. Então, um dos fatores daí é político, não é de comunicação. Mas acho que esse foi um dos fatores. Mas esse foi um dos fatores. Agora, foi indiscutivelmente a campanha mais bonita e mais emocional, mais, vamos dizer assim... Mais pegada mesmo. Mais linda que eu fiz. Daí, por ter sido a campanha mais bonita que eu fiz com a dedicação até maior, talvez igual, mas eu digo com mais gosto, por ser a campanha do meu amigo, né? E nós perdemos a eleição, isso me deixou muito triste, né? Claro, normal, né? E quem trabalha com essa área, ou é profissional frio ou é profissional emocional. Eu sou da segunda opção. Tem gente que faz campanha e assim, faz campanha para qualquer um. Acertou, pagou, valor, fecha, vai lá. Mas não se envolve emocionalmente. Não, eu me envolvo emocionalmente. Termina a eleição, vai embora. Envolver. Isso fez a diferença, inclusive. Aí vem a eleição de 2016. Aquela eleição que todo mundo já, quando começou a montagem dos times, o pessoal falou, essa eleição já está perdida. A eleição, sim, a eleição, nós entramos naquela eleição e eu entrei na eleição para fazer consultoria, acabei me envolvendo mais. Eu fui contratado para fazer uma consultoriazinha lá, uma participação, porque quando eu entrei na eleição do Anísio também já estava tudo programado. Já tinha sido contratado o pessoal da TV, tudo já estava pronto. Eu entrei... Para agregar mesmo. Para agregar. E já estava fazendo a campanha do Thiago Zilli no Turvo. Você vê que aqui nós falamos em 4, 5 campanhas e de partidos bem diferentes, né? Com certeza. Eu estive envolvido no PSDB, estive envolvido no PP, PMDB, no PT, porque o PT foi vice do Mariano. Então, é bem eclética a minha participação, é bem diversificada. E quando a gente assumiu essa linha de frente da campanha, mas na criação, inclusive, do Anísio, nós sabíamos que ia perder, mas agora nós tínhamos que fazer bonito, né? E ele fez quase 12 mil votos, então é uma marca... Subiu, cresceu bastante na reta final. Né? E que, de certa forma, deu sustentação para que o PMDB continuasse para ganhar a eleição seguinte, né? Uma coisa puxa a outra, não tem jeito. E aí nesse período, agora, claro, essa foi a tua última campanha, né? Do ponto de vista do marketing, né? Essa foi a tua última atuação. O que fica desse período? Quando eu fiz a última campanha, desculpa eu te interromper, mas só para esclarecer isso que você está falando, em 2016 eu já sabia que aquela seria, por decisão, né? Sim. Eu não vou mais trabalhar, porque já vinha desgostado da atuação lá de 2012, né? Não, e teve umas mudanças no formato de fazer campanha. Exatamente. Aquelas mudanças ali, acho que mexeu com todo... Mexeu com toda a estrutura dos profissionais, de uma forma geral. Aí virou um negócio, acabou aquela emoção da campanha, virou um negócio... Exatamente. Cumpre o roteiro e está ali já engessado. não me interessa muito. Ficou engessado ali. A tua leitura foi perfeita.
Ficou muito engessado as Ficou campanhas engessado, e até tu não hoje, pode- assim, não pode quase nada e aí fica difícil, né? Fica. Para fica quem difícil. quer ser Mas criativo. não foi por esse motivo, né? Qual foi a o gente maior se adapta, motivo? né? Qual foi o maior Porque motivo? eu me desgostei, né? Depois que a gente perdeu lá aquela eleição, porque não é o meu negócio principal, entre aspas, aqui, Sim, né? sim, sim. Falando em economia, né? Sim. Em recursos financeiros. Não era a minha forma de ganhar dinheiro, né? Eu fazia por vontade. Eu era um profissional que cobrava pelo trabalho, é claro, né? Mas não era a minha principal atividade econômica, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais fazer campanha eleitoral. Então, minha última campanha foi aquela do Thiago Zilli e do... E no caso, como tu falaste agora, tu fizeste campanha para vários partidos, né? Trabalhou em várias campanhas. Isso te atrapalhou de alguma forma nos negócios depois disso? Teve alguém Assim, que perseguiu, falou, não, perdeu, teve esse problema? Não, eu tive problemas sempre, não com os envolvidos nas campanhas. Não, porque assim, eu fazia campanha do PP, o PMDB me encontrava na rua. A gente mora numa cidade pequena, todo mundo se conhece, todos são amigos de uma forma ou de outra. E o PMDB dizia assim, não, meu sonho é que tu esteja na nossa campanha. Porque me encarava como um profissional da área de comunicação e não como um militante político, né? Que aliás eu não era mesmo. Nem partido tinha e nem partido tenho até hoje. Então, o PT, eu me encontrava com amigos do PT, Veraldo, um dia tu vai estar na nossa campanha. Então, esse tipo de problema eu nunca tive com as cúpulas, né, com o eleitor de certa forma. Mas lá no início, quando ainda não era visto dessa forma, lá eu tive. Claro. Tive prejuízos, inclusive, gigantescos na minha atividade profissional. Não é meu amigo, não está do meu lado, é meu inimigo. Era mais ou menos isso. Daí era tratado como inimigo. Mas depois acabou sendo compreendido como uma profissão, como uma atividade... Hoje, assim, olhando para a tua história, claro, tu fez campanha em várias eleições, para vários partidos, para várias lideranças, enfim. Tu ficou algum inimigo assim, falou, não, esse cara não senta nem na mesma mesa que eu por conta da eleição, nada? Absolutamente. Ninguém? Não, a gente teve alguns problemas aí, lógico que de ordem pessoal, mas eu não vejo pessoas como inimigas, né? Eu tenho Alguém te vê como inimigo? Daí eu não sei, eu acho que não. No tratamento, né? Não. No tratamento, não. De campanha eleitoral, eu acho que... Olha, sinceramente, eu sou muito bem tratado, inclusive, por todos. Nesse período todo, tu aprendeu a admirar algum político? Falou assim, esse cara aí é diferente. Esse cara aqui fiz campanha não só claro, fez campanha para vários ali que são lideranças, né? Mas teve algum assim que tu lembra que falou, esse cara aqui é o cara, esse cara é diferente para a política. Pensa diferente, enfim... Olha, alguém que tu olha e fala assim, uma pessoa, esse cara. daí eu vou falar, o Geraldo é puxar saco. Aliás, já me disseram isso, né? Mas o prefeito, o César, ele é diferente. Ele é estrategista, ele é agregador, ele enxerga como o macro, ele não foca no pequeno, no menor. Embora seja genioso, né? Ele tem personalidade, é diferente, né? Ele tem uma personalidade difícil para quem olha de fora e não o conhece. Mas quem o conhece sabe que ele, além de amável, além de afável, além de todos esses predicados que pode-se dizer de um cidadão, de um ser humano bondoso, ele tem. Aliás, é só prestar atenção no que ele está fazendo no setor da saúde, da educação, na área social, né? Muito bem, acompanhado pela Johnny, né? Pela esposa, que também tem um pé forte nessa área, né? Conhece como ninguém o tema, né? Então é assim, diferenciado na eleição, na política de Araranguá, eu acho que se o César estivesse na frente da administração, lá atrás, já tivesse se envolvido politicamente, também uma carreira política, porque ele era bastidor no início, além de bastidor, coordenou as campanhas do Primo, além de bastidor, ele é um administrador, né? Quer dizer, é uma pessoa que não focou na política, né? Ele não é um político, ele está político. Mas se ele tivesse se envolvido politicamente há mais tempo, né? Se tivesse sido prefeito há mais tempo,
nós estaríamos vivendo hoje numa outra cidade. E amigos, assim, alguns amigos que tu fez nesse período aí que foi por conta disso. Trabalhei na campanha e fiz esse amigo que eu não tinha. Meu Deus do céu, muita tantos, gente. né? É muita gente, né? É muita gente. Eu acho que eu fiz muitos amigos. Muito porque tu acaba virando popular, né? Tu acaba virando... Onde a gente vai, tem alguém que te abraça, que diz que admira, ou porque se expressa de uma forma carinhosa, né? Para fechar, então, eu queria saber o seguinte. Duas campanhas. Uma que tu se arrependeu de fazer. Fiz, mas eu olho para trás e falo, podia não ter feito essa. Essa é fácil, essa é fácil. E a outra, que é uma campanha que, pelo contrário, né? Que tu não fez, mas queria ter feito. Olha, eu vou falar duas, uma que tu não pediu para me falar, eu vou falar. A primeira campanha que eu fiz como profissional, a do DAO, foi incrível, né? Essa foi uma campanha impressionantemente incrível, foi a campanha que me envolvi. Aliás, nem dormia, fiquei 60 dias sem dormir. Elétrico. E a pior de todas, que eu me arrependi muito de ter me envolvido, foi a de 2016, a do Anísio. Daí por N fatores, né? Inúmeros fatores, não é porque perdeu a eleição, que já sabíamos que ia perder a eleição. Tínhamos essa convicção, né? Até porque era impossível ganhar de um poderio político que agregava o outro candidato, né? Então ali foi esses dois fatos. A que eu gostaria de ter feito... Olha, eu acho que eu fiz todas que eu gostaria de ter feito. Tem alguma, assim, especificamente, tu falou, não precisa ser de Araranguá aqui, alguma aqui da região, Isso no Uruçanga tu fez campanha também lá, né? Não. Chegou a fazer? Só ajudou o teu irmão lá, parente lá? Não, eu prestei consultoria em uma velada, tanto que é velada que eu não vou dizer, para alguns candidatos fora de Araranguá. Mas daí foi consultoria velada, o candidato me pediu, enfim... Foram trabalhos velados. E né? essa tu não vai contar? Não, porque daí é velado, né? Claro. Daí não é que seja segredo, é velado. Fui lá, prestei um trabalho lá para alguns candidatos. Agora, a campanha que eu aprendi, e daí eu fui lá em loco ver, até para aprender, mas eu conciliei lazer enfim, foi a campanha do Obama. A campanha do Obama foi uma campanha maravilhosa. Sim, então, nós podemos. Yes. We can. Sim, nós podemos. Eu trouxe para a campanha do ano seguinte, isso foi em 2000, né? A campanha do Obama foi em 2000. Não recordo agora de cabeça. Mas enfim, eu achei... Por aí. Eu estive lá na campanha e achei... Eu estive em outra campanha na Venezuela, uma campanha de Estado lá, né? Também conciliando lazer com entretenimento, e que também vi algumas coisas interessantes. Mas a do Obama, sim, a do Obama... E tu não quis fazer campanha fora, assim? Tipo, foi convidado? Ou não? Porque não era um negócio, né? Como eu falei ainda há pouco, não era um negócio... A ideia era aqui mesmo. A minha ideia era aqui. Essas consultorias que eu prestei fora da cidade, eu prestava consultoria sem sair daqui. Mas tu vai continuar... Tu tá falando, né? Parei em 2016, continua dando algumas consultorias nesse período, igual tu ainda é ouvido, né, nessa questão. Não, eu definitivamente... Não? Não, definitivamente eu não milito mais em campanha eleitoral, seja como consultor, seja como criador, ou enfim, nada. Eu estou fora, isso já é uma decisão de 2016. Não significa que não esteja... Nem politicamente para ajudar? Sim, é isso que eu ia dizer agora. Não quer dizer que eu não possa, então... Daí não na área de comunicação, mas politicamente, por exemplo, na eleição atual, não tem como não estar ajudando o prefeito para que ele continue, né? Porque a cidade ganha em muito, né, com a permanência dele. Está filiado em algum partido? Não tem nenhum partido. Não vai filiar? Tem vontade de filiar? Vai pensar isso mais na frente? frente? Eu costumo dizer que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, nem no ano que vem, nem na semana que vem. Quando era presidente, ele falava, o meu partido é a CDL, né? Agora passou a CDL. É que assim, eu nunca me passou pela cabeça ser presidente da CDL. Foi lá, me convidaram, me convenceram e eu acabei fazendo um trabalho para a CDL. E dá para fazer militância em outras áreas também, né? Não é só na questão política, tem várias... Eu acho assim, eu sou um araranguaense, adoro essa cidade, todo mundo sabe, sou apaixonado por Araranguá, não vou sair daqui jamais. Oportunidades já tivemos, né? Mas
interessantes até, mas é que Araranguá é o melhor lugar do mundo, né? Não tem lugar melhor. Então, tudo que for para melhorar a cidade, e a gente tem se envolvido a vida inteira. Para o desinformado, e eu sei que você não é, sabe que a gente teve uma atividade frequente, presente na sociedade, em todos os setores, né? Nos bastidores, ajudando aqui, enfim, em clube de serviço, em ações sociais, enfim. Patrocinando nós passamos clubes, a vida, enfim, né? patrocinando eventos, enfim. Não, além de atuar, efetivamente, participando de todas as formas para que a cidade se desenvolva, né? Isso já está na nossa... E o nosso tempo fechou, e o papo foi bom, passou rápido, né? Uma hora passa bem rápido, a gente fez uma acelerada aqui para poder conseguir falar de todos os temas que a gente tinha anotado. Mas assim, é muito bom te ver ainda falando apaixonadamente por essas vivências tuas ali, né? Obrigado pela tua participação, sempre bom te ouvir aqui. Imagina, nós é que agradecemos a oportunidade. Eu acho que transferir isso, até porque essa ideia de registro da história, daqui a um pouco a gente vai embora. Então isso, de certa forma, fica registrado, né? Eu acho que a história contada... Vai ter livro escrito? Só se tu escrever para mim. Opa, vamos conversar. Mas eu dizia que, assim, queira ou não, a gente está envolvido na história de uma cidade que a gente gosta. Então, um dia isso pode servir para alguma coisa, né? Porque também a história contada de um outro ângulo, né? Verdade. Do meu ângulo. Muito obrigado, então, pela tua agradecemos. participação. Com isso, a gente encerra o programa de hoje, onde nós informamos, você elege.